Ventuária, sou coordenador do Nilópolis Debate e estou aqui para falar sobre a redução da maioridade penal. Eu acredito que a redução da maioridade penal não trará consequências positivas para a sociedade. A gente leva a crer que a redução vai amenizar o problema ou trazer uma punição contra aqueles que realizam atos e que simplesmente passam desapercebidos, quando não é verdade. A gente tem a terceira maior população carcerária hoje no mundo, e isso não tem impedido que o crime aumente, né? Hoje a gente tem uma violência generalizada, e eu acredito muito que isso é decorrente de uma sociedade violenta. A própria solução, enquanto política pública, para resolver a questão da violência, ela não aplica nenhuma consequência à raiz do problema. A gente tem hoje uma sociedade que limita as oportunidades, a gente tem uma divergência de classe muito clara, né, em nossas estruturas. Você vê a classe média sendo tratada de uma maneira, né, a questão da guerra às drogas é muito clara nesse sistema. A gente vê pessoas sendo presas no Leblon com drogas e isso passa desapercebido e não causa a mesma indignação midiática do que um traficante da favela que morre e você acha que é isso mesmo, ele tem que morrer. Por que o traficante da favela tem e não? Qual é esse olhar sobre o outro que a gente tem? É uma noção tão distante assim que a gente tem que realmente adotar uma postura violenta? E eu acredito muito que essa postura violenta está também na raiz do problema. Os justiceiros, como a gente teve recentemente um caso na Zona Sul em que prenderam um jovem negro que supostamente teria assaltado e por mais que a gente se depare com questões como essa do assalto ao médico no Parque do Flamengo também, inclusive esse caso do justiçamento também foi no Parque do Flamengo, a gente tem um foco muito grande nisso, enquanto existe todo um caos da violência no estado inteiro, isso não é repercutido da mesma maneira. Eu achei inclusive muito curioso um caso da Rede Globo utilizando um exemplo de assalto à faca, com uso de faca, acho que em Campos Elíseos, em Duque de Caxias. Quando que se fala de um crime, de um assalto em Campos Elíseos, em Duque de Caxias? E quantos outros tipos de crimes acontecem na Baixada Fluminense sequer são noticiados, né? Então você vê uma empreitada da mídia em forma de criminalizar a juventude. Isso não vem de agora, isso é muito antigo, mas agora eles encontraram subterfúgio suficiente para fazer essa campanha contra a juventude pela criminalização da juventude pobre, negra, favelada e da periferia. É óbvio que em casos de crimes cometidos por menores de idade, principalmente os casos mais tenebrosos, como o caso do assalto ao médico no aterro do Flamengo, que gerou a morte dele, é óbvio que isso deve ser punido de alguma forma, mas a punição não deve ser estritamente de aprisionamento, de retirada desse indivíduo da sociedade. Esse indivíduo vai voltar para a sociedade em algum momento, né? Jogá-lo ao nosso sistema prisional, que hoje forma ainda mais, né, a marginalidade, isso não vai trazer uma consequência efetiva para a redução da violência. Esse indivíduo não vai ficar com mais medo e vai parar de roubar por causa disso. Ele está numa lógica violenta pela história de vida dele, enfim. Hoje a gente tem uma diferença de oportunização na sociedade em que toda uma classe, a esmagadora maioria da população brasileira, não tem acesso a serviços básicos e oportunidades que a classe média tem, por exemplo. Hoje o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê punições e tratamento adequado para esses jovens. O problema é que esse ECA não é seguido, assim como nada, nenhum serviço público é seguido da forma correta, o ECA também não é. Porém, a gente tem vários exemplos efetivos, enfim, que funcionam de ressocialização desses jovens através do DEGAS, através da Fundação CAS, enfim, dos serviços de ressocialização desses jovens que cometeram crimes, né? As estatísticas mostram que o nível de reincidência de crimes de jovens que estavam nessas casas é de 20%, enquanto o indivíduo que está numa prisão é de 80%, né? Qual perspectiva esse jovem terá quando sair da prisão de reinserção na sociedade? Ele realmente vai estar arrependido ou ainda mais revoltado com tudo aquilo, né? DCC
e eu, na campanha contra a redução da maioridade penal.